meus amores, eu sou a professora Thaís Seidel e essa é a aula de Biologia para a turma do 9º ano. Na aula de hoje, nós iremos iniciar o estudo do módulo 8, que trata sobre a diabetes e o caso dos transgênicos. A diabetes é uma doença que acomete aproximadamente 7% da população brasileira. É importante para que conheçamos a diabetes e entendamos como ela funciona, lembrarmos do órgão que está diretamente ligado a essa doença, que é o pâncreas. Lembra do pâncreas? Lá no sistema digestório, ela é uma glândula anexa do sistema digestório, com um duto ligando ele ao duodeno, que é o primeiro pedacinho do intestino delgado. O órgão pâncreas é uma glândula mista, porque produz substâncias que serão utilizadas pelo corpo e permanecerão dentro dele, e substâncias que serão utilizadas no sistema digestório para o processo de digestão e que serão eliminadas junto com as fezes. Quando ele produz substâncias que serão eliminadas, ele assume uma função exócrina. É o caso da produção do suco pancreático, riquíssimo em enzimas, que vão ajudar na digestão de alguns tipos de carboidrato e também na digestão de proteínas. O suco pancreático vai ser liberado no duodeno e depois vai ser eliminado nas fezes. Quando ele assume uma função endócrina, quer dizer que ele vai produzir substâncias que serão mantidas no nosso corpo. Isso acontece quando ele produz os hormônios, insulina e glucagon, que são fundamentais para o controle glicêmico do nosso corpo. Preciso lembrar que a glicose ela é o principal nutriente do sistema nervoso central, o cérebro. Então, a gente precisa ter uma quantidade controlada de glicose no nosso corpo. Quem vai fazer esse controle é o pâncreas, através da liberação da insulina ou do glucagon. O que eles fazem? A insulina, ela vai diminuir a quantidade de glicose no sangue. E o glucagon vai fazer o trabalho oposto. Então, quando a gente está comendo, o corpo identifica que a gente está absorvendo glicose, ele dá uma quebrada nessa quantidade, liberando então a insulina. Quando a gente está em jejum intermitente, aquele jejum, meu Deus do céu, que a barriga está grudada nas costas, que você sente que está tudo oco assim por dentro, o teu cérebro está funcionando em alarme e ele precisa de glicose para funcionar. Então, nesse caso, o hormônio que vai atuar é o glucagon, porque ele vai fazer com que a quantidade, a concentração de glicose no teu sangue aumente, retirando dos tecidos essa reserva de energia. Interessante, né? Pois é. Quando esse órgão tão melindroso e delicado, que tem tantas funções, sofre uma desregulação no seu metabolismo, dá ruim. É nesse caso que acontece a diabetes, que é uma doença provocada pela disfunção metabólica do pâncreas. Quais são as consequências de ter diabetes? Muitas vezes você pensa que as pessoas diabéticas elas simplesmente não podem comer açúcar, coisas doces. Tadinha. Pode nem comer uma balinha. Ô, gente, que dó. Ganhou uma caixa de chocolate na Páscoa. Pode nem comer, tadinha. Não funciona assim, amor. Quando a gente fala de glicose, a gente fala de carboidrato. Então, todo e qualquer carboidrato tem glicose. Eu não posso oferecer para um diabético que tem que controlar o nível de açúcar um biscoitinho creme crack para substituir o bombom. Não dá. É glicose do mesmo jeito. Quais são os efeitos colaterais que eu tenho? O que mais traz para a minha vida, além do controle na boca, doenças como a diabetes? Ela pode provocar hipertensão, ela pode provocar cegueira progressiva, porque ela afeta a retina,
ela pode provocar problemas circulatórios, porque a gente começa a ter um aumento na retenção de líquidos. Ela pode provocar distúrbios renais, devido à quantidade de nutrientes que os rins vão ter que filtrar a mais. E ela pode até causar disfunção erétil nos homens. Olha só o tanto de complicação que podem vir juntos com a diabetes, porque essas consequências estão associadas à diabetes, ou seja, há um distúrbio que pode causar ou um aumento excessivo ou uma ausência muito preocupante de glicemia, de glicose no nosso corpo. Esses problemas de saúde, eles podem ser provocados por dois motivos. Pode ser hereditário, que é aquela forma que, assim, não necessariamente você tem culpa, né? Afinal de contas, a gente herda do pai, herda da mãe, herda a facilidade de desenvolver do tio, do avô, da avó. A genética tá aí para explicar toda essa parte da hereditariedade. Mas quem não tem essa tendência hereditária também pode adquirir. Não se preocupe. Ou se preocupe. Quando você adquire a diabetes, você adquire ela por maus hábitos alimentares. E olha que eu tô falando de maus hábitos alimentares de uma vida inteira. Não obstante, os pediatras de hoje estão tendo bem mais cuidado com a questão do açúcar na dieta alimentar quando a gente é menorzinho. Porque se a gente treina o nosso paladar até os 7 anos para alimentos que não são necessariamente adoçados de forma industrializada ou adoçados artificialmente, a gente vai ter o hábito de desenvolver uma alimentação mais saudável. E isso, meu amor, é de pequenininho. Porque uma coisa é uma criança gostar de cacau, gostar de um chocolate meio amargo, porque ela gosta. Outra coisa é ela ter que comer pensando naquele chocolate ao leite. Olha, é difícil. Você, depois de acostumado com aquele brigadeiro trabalhado no leite condensado, e você fazer aquela lata de leite condensado todinho, sentar na frente da TV para assistir um filme com a colher na mão e comer aquilo ali. E olha, te contar, diabético não pode. Então, quando a gente adquire através de maus hábitos alimentares, o processo de adaptação é muito mais difícil. Porque isso deixa claro que você tem um hábito alimentar muito errado para ser corrigido. Mas nada é impossível. Nosso paladar é treino e a gente pode ensinar ele quando a gente quiser. Não estou falando que é fácil, mas é possível. Uma outra forma de adquirir a diabetes pode ser através de ter sequelas a partir de acidentes. Então, em um acidente ou através de uma doença, você pode desenvolver a diabetes. E aí, nesse caso, digamos, a culpa não é necessariamente sua, né? Não são maus hábitos alimentares, mas o efeito colateral vai ser o mesmo. Você vai ter que ter uma rotina alimentar, desenvolver uma rotina alimentar completamente diferente. Muitas vezes essa rotina alimentar, quando estamos falando de criança, precisa ser abraçada por todos da família, para permitir que a criança não sofra tanto, porque, ai gente, às vezes é maldade, sabe? Você imaginar que a criança não pode comer uma pizza, e aí tá lá a família inteira comendo uma pizza com a massa bem macia, grossinha, molhadinha com o molho, com aquele queijo derretido, sim, sabe? E a criança tá comendo uma, não sei, banana?
é maldade. Faz isso não. Mas, voltando. Para a diabetes, um dos primeiros pontos que precisa ser alterado é justamente a dieta alimentar. Nós não temos apenas um tipo de diabetes. Nós temos 3. A diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional. Quando uma pessoa tem diabetes do tipo 1, ela tem. Até o presente momento, infelizmente, não tem cura. Quando a pessoa tem diabetes do tipo 2, ela tem. Até o presente momento, essa diabetes também não tem cura. Mas quando a mulher desenvolve a diabetes gestacional, então, primeiro, a gestacional é só a mulher que desenvolve. Segunda dica é na gestação. Então, quando a mulher desenvolve uma diabetes gestacional, se ela for muito bem assistida e seguir as recomendações médicas, existe uma grande chance de, ao término da gestação, a diabetes ir embora. Olha que maravilha! Mas aí, acompanhamento médico e, principalmente, obedecer o que ele falar, ou ela, tá certo? Mas, adentrar aos tipos de diabetes, a gente só vai fazer isso na nossa próxima aula, tá bom? Na aula de hoje, nós vimos que o principal órgão envolvido no desenvolvimento da diabetes é o pâncreas, uma glândula mista que realiza ações endócrinas e exócrinas. Endócrinas ao produzir os hormônios insulina e glucagon e exócrinas ao produzir o suco pancreático que vai ser liberado para o sistema digestório, ok? Vimos também que ele é fundamental para o controle glicêmico do nosso corpo e que quando ele sofre alguma disfunção metabólica, nós podemos desenvolver a diabetes. E junto com ela pode vir hipertensão, cegueira progressiva, problemas circulatórios, disfunções renais e disfunções eréteis. Disfunção erétil, desculpa, bebê. Ela pode ser hereditária, ou seja, de pai para filho, ou de mãe para filho, ou do avô, ou enfim. Pode ser uma herança que está ali no seu DNA, mas ele também pode ser adquirido através de maus hábitos alimentares ou através de um acidente ou alguma doença que tenha afetado a função do pâncreas. Na próxima aula a gente vê os tipos de diabetes, tá bom? Beijo, te espero na próxima aula.